Ouvi falar em organizador? Pois então, pessoal, há tempos vocês me pedem organizador de parede. Aquele que a gente pode colocar em varão, pode utilizar em quarto de bebê. E o projeto de hoje é o que eu trago para vocês. Então, se você já pensa numa peça desse tipo, que pode utilizar retalhos, é só continuar aí que eu te ensino tudinho. Eu sou a Fernanda Leal e você está aqui no By Fê Ateliê. Então você vai começar baixando o molde que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem não sabe baixar o molde, tem o link que eu deixo aqui em cima mostrando como é que você faz pra baixar os moldes do By Fê Ateliê. Você vai verificar no seu molde se aqui mede 3 por 3, porque isso aqui é o guia de medidas e se essa medida aqui estiver certinha, o seu molde está no tamanho correto. Mas eu já deixei aqui, olha, as medidas para quem não tem impressora conseguir fazer a partir da informação que tem aqui. Então, depois que você imprimir, você vai cortar em cima da marcação preta. E ele vai ficar assim. Esse molde aqui é correspondente ao fundo do bolso. E o restante a gente vai passar medidas. Então, não pule esse vídeo para você não perder nenhuma informação. Então, eu vou deixar ele aqui pra gente explicar por último. E eu vou passar a medida do bolso. Então, você vai precisar de um tecido para a parte externa, posicionado em cima de uma manta resinada. Aqui eu tô usando a manta Poly 100 e com resina dos dois lados, então é uma Poly 100 R2. É a medida que eu tenho pra cá, é a mesma que eu tenho pro meu tecido de forro, então você vai precisar de uma faixa medindo 31 por 15. Nessa parte externa, eu já aproveitei e já coloquei, olha, uma rendinha, que na verdade é essa rendinha aqui, que a gente parte ela ao meio e coloca aqui. Então, eu já fico com uma parte e já faço os dois bolsos. Posicionei também a minha etiqueta. Então, isso aqui é a parte do bolso. Para prender esse bolso, você vai precisar de um tecido. Aqui eu tô usando um tecido mais grosso, é uma lonita, que ele mede 25 por 21. E pro fundo do bolso, você vai precisar do molde. Então, você vai pegar a mesma manta que você tá usando aqui, você vai posicionar o seu molde em cima e vai riscar na manta. Aí, você vai levar essa manta já recortada e vai posicionar em cima de um tecido, que vai ser o tecido do forro. Aqui, eu vou usar o tecido do forro na parte do fundo, mas poderia ser o mesmo tecido de fora. E aqui eu vou deixar a distância aqui de um pé de máquina. No caso, o meu aqui tem meio centímetro aqui sobrando. Eu vou fazer isso para o lado externo. E para o lado interno, eu vou cortar do mesmo tamanho que eu tenho aqui do meu tecido de fora, do mesmo tamanho. A diferença é que esse aqui eu vou entretelar, eu vou passar numa entretela de tecido. Então, olha só, ele vai ficar mais resistente. Então, essa parte aqui é a minha parte do forro e essa parte aqui é a parte externa. Então, os dois, eles precisam estar com o mesmo tamanho. A diferença é que essa parte que tem a manta, ela fica com essa sobrinha aqui. Por que eu faço isso? Para não ficar grosso na hora que a gente vai colocar essa parte lá no corpo. Então, agora que eu já tenho essas partes prontas, você vai cortar aqui 2, 3, 4, quantas vezes você quiser. Como o nosso organizador ele vai ter 2 bolsos, eu vou cortar 2 jogos iguais a esse daqui. Exatamente igual. Aí, além disso, você vai precisar também da parte do forro, né, que vai ser a parte total do meu organizador. Então, você primeiro constrói essa parte aqui, para depois você saber a medida que você vai ter aqui. Como o meu, eu já tenho mais ou menos uma ideia, o meu, ele tá medindo 44 por 25. Pode ser que dê alguma diferença, a gente tenha que fazer algum ajuste. Essa parte aqui, ela vai ficar pelo lado de trás, então ela vai ficar encostada na parede. Então não tem necessidade de ser um tecido bonito, você pode usar um tecido liso, um tecido de forrinho aqui para a parte de trás, porque toda essa parte vai vir aqui em cima. E além disso, você vai precisar do mesmo tecido, né, que você tá usando aqui, que no caso é a lonita, uma faixinha que ela meça 25, que no caso é a largura do corpo que eu tenho, e aqui eu tenho 5 centímetros, porque vai dar o acabamento na parte de baixo. Então, agora que eu já tenho as partes prontas, eu convido você para vir para a máquina comigo, pra gente lá montar esse bolso. A gente começa pela parte do bolso, então eu acho o pique na parte curva, aqui, olha, tanto da minha parte que tem a manta, quanto dessa outra aqui, olha, que só tem a entretela. E aí eu começo primeiro com a parte externa. A parte externa é a que tem a manta. Eu coloco direito com direito,
uno pique com pique e eu começo daqui, olha, do meio pra cá. Quem já acompanhou aquela necessaire que a gente fez, a necessaire do K, que eu vou deixar o card aparecendo aqui em cima, vai entender quando eu falo de costurar curvo com reto. De baixo fica reto, o que vai movendo é o tecido de cima. Mas se você não se sentir seguro, você pode alfinetar tudo e costurar e ir tirando os alfinetes. Então eu começo pelo meio com um pé de sapatilha. Aqui eu tenho uma dica, olha. Você vai costurar até faltar um dedo para terminar aqui. Quando faltar um dedo, você para de costurar e dá retrocesso. Eu preciso que ele fique assim, olha. Dessa forma. Eu vou fazer isso aqui. Aí agora ficaria difícil pra gente ir costurando na curva, né? Então aqui, olha, eu posso ir alfinetando. Essa distância de um dedo é quase que essa diferença que eu peço aqui, olha, de sobra, tá vendo? E ele vai ficar assim, olha, desse jeitinho aqui. Agora eu faço a mesma coisa com a parte do forro. Vou colocar direito com direito, meio com meio e vou fazer a costura. Agora eu vou encaixar avesso com avesso e vou fazer uma costura de segurança prendendo essa parte nessa daqui, toda a volta. Respeite as aberturas, tá? Você mantém as aberturas aqui do jeitinho que elas estão e alfineta, tá? Pra ficar tudo bem casadinho. Agora eu preciso dar o acabamento aqui em cima e eu vou usar o viés. Eu vou usar esse viés aqui, olha, cinza, que eu acho ele bem bonito e ele vai ficar super legal aqui. A diferença é que geralmente a gente coloca viés pelo lado de dentro e rebate pelo lado de fora. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer ele pelo lado de fora, direito com direito, igual eu ensinei pra vocês, que é aquele saquinho organizador, aquele saquinho multiuso, que a gente fez, só que fez com debrum, não foi? Aqui eu vou fazer com viés, mas eu vou usar a mesma técnica. Então, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima pra você também. Não vou abrir o viés, vou manter o viés fechado e usar ele como guia aqui, olha, a dobrinha como guia. Assim como eu sempre faço aqui no canal. Vou colocar ele pra trás e vou prender ele aqui, olha. E agora eu vou fazer a costura na valeta aqui, olha. Bem na valetinha que eu vou fazer a costura. Eu não vou costurar em cima dele não, vou fazer na valeta. Lembrando que todas as informações de tudo que eu tô usando pra fazer esse projeto você encontra na descrição do vídeo, tá? Ele vai ficar dessa forma. É sempre importante escolher uma linha da mesma cor, tá? Pra ficar com bom acabamento. Então aqui eu já tenho o bolso. Se você quiser, pode rebater uma costura aqui e outra aqui. Agora que eu já tenho essa parte aqui, chegou a hora da gente aplicar aqui em cima. E isso daqui vai ser sempre para a quantidade de bolsos que você for fazer. Você sempre vai fazer ele em partes e você vai emendando um no outro. Então aqui, vou achar o meio. E o mesmo eu vou achar o meio aqui. Então, a largura que eu tenho aqui é de 25. Então, é o meio do de 25 que eu vou achar. Vou posicionar dessa forma aqui, ó. Como se ele já tivesse encaixado. Então, eu vou colocar meio com meio aqui. E lembra aquela distância que eu dei de meio centímetro? Eu vou fazer a costura aqui. Vou prender ele até aqui. Quando chegar aqui, ó, a gente não tem abertura. A gente vai abrir aqui e vai fazer a costura aqui na lateral também, entendeu? Vamos fazer aqui nos dois cantos e na parte de baixo. Mas começa sempre pelo meio para ficar bem certinho. E ele vai ficar assim, ó, desse jeito. Lembra que eu falei pra vocês que vocês podem ter quantos bolsos quiserem? Então, eu já tenho aqui, olha, 2 bolsos. E agora eu vou prender um bolso no outro. Então, eu jogo direito com direito aqui. E eu prendo nessa parte aqui, olha. Na parte de baixo. Então, é bom você alfinetar bem. E você pode fazer em cima da própria costura que você tem aqui.
Então, olha, direito com direito e prende uma parte no outro. Olha, viu como é que fica? Olha, tá vendo? Ó, aqui eu tenho um bolso e aqui eu tenho outro bolso. E aquela faixa que eu pedi para cortar junto? Aquela faixa é para dar acabamento na parte de baixo, entendeu? Olha, então você vai colocar ela aqui. Você amassa aqui e posiciona direito com direito e faz a costura aqui, respeitando a margem que você tem aqui, olha, na parte de baixo. Olha só, ele vai tomando forma. Tá conseguindo entender? Ele tá de lado aqui para que vocês consigam ver na câmera, porque não tem câmera suficiente para pegar tudo. Mas ele vai ficar aqui, ó, parte de baixo, lugar onde a gente coloca, o outro, olha, desse jeito aqui. Então, com essa parte aqui, que no caso são 2 que eu quero fazer, eu já sei que eu posso ter a medida aqui, olha, já tirar a medida que eu tenho aqui, que na verdade foi aquela que eu passei pra vocês lá na mesa. Então agora a gente vai conferir pra ver se tá certinho. Uma observação, olha só, eu tô usando manta emendada, então vamos aproveitar as mantas que a gente tem, os retalhos de manta que a gente tem no ateliê. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu já mostrei pra vocês como é que eu faço. E quem é novo ainda não viu, o card também vai estar aparecendo aqui em cima, olha. Então agora eu vou acertar, vou posicionar ele direitinho, vou acertar. Por isso que é importante a gente fazer primeiro a parte do bolso, para depois a gente cortar o tecido e a manta da parte de trás. Só que eu acho que eu cortei essa daqui um pouquinho maior, então eu vou tirar por essa parte daqui de baixo. E aí eu vou fazer uma costura de segurança toda a volta, pra gente finalizar com o viés. Como a gente colocou aqui, vai ser o mesmo viés que eu vou finalizar, que é o viés da Cinderela. Então, nesse caso, como eu tive que acertar aqui, ou você pode cortar essa sobrinha que tá aqui, que não vai fazer diferença, ou você aumenta aqui, olha, em vez de ser 44 o forro, né, 44 centímetros de comprimento, você pode botar os 48, 50 e depois você acerta, tá bom? Antes de a gente finalizar com o viés, eu preciso fazer as argolinhas que colocam aqui em cima pra gente pendurar esse organizador de parede, né, que ele pode ser organizado tanto em berço, né, para quarto de bebê, pode ser colocado na parede, enfim, você pode usar com várias finalidades, porque ele é um cesto de parede, né, um organizador de parede, pode usar em ateliê, enfim. Então aqui, pra gente fazer essa parte, você vai precisar de uma faixa, medindo 7 centímetros por 30, porque a gente vai dividir essa faixa ao meio, então a gente vai fazer as duas lapelinhas, né, para prender esse organizador na parede. Então eu vou colocar aqui, olha, direito com direito, se o seu tecido tiver direito com direito, e vou fazer uma costura com o pé de máquina. Fiz a costura, eu vou abrir, olha o pulo do gato aí, pessoal. Ó, vou abrir para dar um bom acabamento, né, e vou abrir minha costura. E vou fazer uma costura nessa ponta aqui e o mesmo na outra ponta. E aí eu vou dividir ao meio. Fiz isso, agora eu já posso desvirar essa minha lapelinha aqui. E aí você vai ter assim, olha, 2 lapelinhas, tá vendo? E o acabamento fica pelo lado de trás, olha que legal. Então, como a gente vai colocar o viés, a gente vai prender ela pelo lado de trás. Então, eu vou marcar 4 centímetros da borda pra dentro e vou posicionar ela assim, olha, direito, que no caso é a parte que não tem a costura, direito com o direito do meu tecido de forro. E aí, eu vou fazer uma costura de segurança pra prender essa minha lapelinha aqui na parte de trás do organizador. Agora eu já posso começar a prender o viés. E aqui eu vou prender ele do lado de trás pro lado da frente. Uma dica importante, começa a prender o seu viés aqui, olha, dentro da lapelinha, porque quando a gente for rebater, ela vai ficar imperceptível a emenda do seu viés, tá? Então eu começo por aqui, não vou abrir essa parte, vou deixar fechada, vou respeitar os cantinhos mitrados. Quem ainda não viu o vídeo que fala sobre cantinho mitrado, eu tenho um vídeo que eu falo só disso e eu vou deixar o card aqui em cima pra você.
a gente vai fazer isso toda a volta, vai virar, rebater, assim como a gente sempre faz com viés aqui no canal. Então, vem conferir pra gente finalizar essa peça. Ele vai ficar assim, dessa forma. Como eu falei, você pode fazer vários bolsos. E aí, por último, você vai colocar essa parte aqui, ó, pra dar o acabamento, tá? Sempre no tamanho que eu passei pra vocês, que eu acho que é um bom tamanho. Você pode fazer vários organizadores. A parte daqui de cima, eu dei como opção essa lapelinha, mas poderia também fazer uma cordinha com o próprio viés e amarrar, né? Às vezes você não tem lugar no berço, por exemplo, você pode fazer com fitinha para amarrar, sem problema algum. E eu fiz esse aqui para você colocar ele como se fosse naquele varão, sabe? Aquele varão tipo de cortina, você pode fazer. Para fechar essa parte aqui, você pode colocar tanto o botão Ritas, que é esse botãozinho aqui, olha, tic-tac, né? Porque fica mais fácil de você tá abrindo e fechando, caso você vá colocar no berço, por exemplo. Ou então você pode colocar, olha, um botão mesmo preso, olha aqui. Você faz assim, você prende com agulha e linha. Ou ainda você tem a opção do botão 80, que eu tenho vídeo aqui no canal também já ensinando como é que faz para colocar o botão. Tanto esse quanto o Ritas, a gente tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar o card aqui em cima. Então, você pode ficar à vontade aqui com essa sugestão que eu tô dando. Use e abuse da sua criatividade. Então, eu vou definir aqui qual que eu vou colocar e eu mostro o resultado final pra vocês dessa peça já penduradinha no lugar. E também vou trazer uma outra diquinha utilizando também essa proposta. Então, foi assim que fica o resultado final do organizador. Eu fiz com 2 bolsos, mas você pode fazer com quantos bolsos achar melhor. Aqui eu acabei optando em colocar o botão 80, porque eu achei que ele é mais seguro do que o botão Rita, né? Dependendo do que você vai colocar aqui dentro, ele segura mais. Quem estava esperando um organizador desse tipo, comenta aqui embaixo se está dentro daquilo que você estava imaginando. Você pode brincar com os tecidos. Aqui eu usei essas 2 faixinhas que eu tinha, que eram de retalhos, né? Na verdade, todo o projeto aqui, ele foi com retalhinhos do meu baú, mas você também pode utilizar de outra maneira. E é a proposta que eu trago pra vocês. Aqui eu fiz um organizador pra ateliê, que o bolso eu acabei usando 2 blocos de uma técnica que eu já ensinei aqui no canal. Dentro da nossa playlist chamada Patchwork tem os blocos. Esse aqui é o Fly Giz, então eu usei os 2 e deu exatamente o tamanho que eu precisava. Aqui eu coloquei essa parte aqui pra a gente colocar uma tesourinha. E esse alfineteiro aqui é o alfineteiro Biscornu, que também tem o passo a passo no ateliê, aqui olha, no By Atelier. É um alfineteiro assim, olha, aquele cheio de pontinha e ficou uma graça. Esse modelinho, essas medidas, eu vou estar deixando como um molde especial, né, para as minhas seguidoras do Clube de Assinantes. Então, se você não faz parte do Clube de Assinantes, eu convido você a acessar a descrição do vídeo, porque lá eu explico tudinho como é que você pode fazer parte do nosso clube por R$ 7,99 mensal. Então, a gente tem um projeto mensal por mês, um projeto bem bacana, com várias dicas, um projeto diferenciado, com vários pulos do gato. E sempre que eu posso, eu deixo moldes especiais para quem faz parte do clube, né? Então, eu sempre trago um passo a passo bem bacana para o YouTube, mas eu dou essa oportunidade para quem tá lá dentro de ter medidas que eu não trago aqui. Então, se você não faz parte, venha fazer parte também do nosso clube de assinantes por R$ 7,99. É só acessar a descrição do vídeo que eu te conto tudinho. Então é isso. Se você gostou da opção que eu trouxe, que foi esse organizador aqui, olha, já deixa um like pra mim. E se você quiser ter o molde, né, com as medidas pra fazer um desse aqui, é só fazer parte do nosso clube de assinantes. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!